Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 36, nous allons étudier l'heure. Então, na aula de hoje, aula 36, nós vamos estudar a hora. Então, se você é novo no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, antes da gente ver como é que se fala a hora, vamos ver como é que a gente pergunta a hora. Perguntar a hora tem um jeito bem simples. Usando aquele pronome interrogativo, a gente já viu na última aula, quelle. E usando o verbo être, tá? Sempre usando o verbo être. Então, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Literalmente é qual hora é. É isso, quer dizer literalmente, né? Em português a gente fala que horas são. A gente fala no plural, né? Horas no plural. Em francês vai perguntar usando no singular. Repara, heure no singular. Quelle heure também no singular. Tá? E como heure é uma palavra feminina, então a gente usa quelle heure feminino. Tá? Tem o e no final. Quelle heure est-il? Esse est-il pode vir na ordem normal. Quelle heure il est? Ou il est quelle heure? Não tem problema. Então eu estou perguntando que horas são, né? Então eu preciso saber como responder. Se eu pergunto com o verbo être, eu vou responder com o verbo être. Eu vou falar il est, e aí eu vou dizer a hora, que a gente vai aprender daqui a pouco como dizer. Mas sempre que eu for falar a hora, eu uso o verbo être. Na terceira pessoa do singular, eu uso sempre o il. Tem pronome pessoal masculino, né? Ele. Il est, eu digo a hora. Independente se a hora for maior que 1. Se for uma hora no plural, né? 2 horas, 3 horas, 7 horas, não interessa. Eu uso sempre il. Il est. Sempre no singular. Il est, tantas horas. Agora vamos ver como é que a gente fala as horas. Para falar as horas, claro, eu tenho que saber como se falam os números, né? Eu tenho que me lembrar como é que eu falo os números em francês. Então vamos fazer uma pequena revisão dos números. Pelo menos de 1 até 23. Número 1, francês, c'est un, né? Só que a hora eu sempre, como hora é uma palavra feminina, né? Então eu não vou usar un, vou usar une, né? Que é a versão feminina de né? Uma. Igual em português a gente fala, né? Uma hora. Então em francês também. É uma palavra feminina, então vou usar une, né? Uma. Número 2, de. Então, quando eu falo a hora, né, eu sempre uso il est. Né, e aí eu coloco a hora. Então, se for uma hora, il est une heure. Uma hora. Il est une heure. Se for 2 horas, il est 2 heures. E aí, como eu estou colocando o número 2, né, mais que 1, a palavra hora vai concordar com o número 2. Então, heure vindo no plural, como a gente faz em português, né? 2 horas. Então, a gente também concorda em português, também vai para o plural. O francês é a mesma coisa, plural. Só que o som é o mesmo, heure no singular, heure no plural. O som não muda, mas na hora de escrever eu tenho um S. Tá? Então, une heure, uma hora, 2 heures, 2 horas. E claro, lembrando, a gente sempre faz a ligação, né? Aqui eu falo como se fosse uma palavra só. Une heure, une heure. Aqui, 2 heures. Né? Tem um Z, som de Z saindo, 2 heures. Eu vou ligando as palavras. O francês liga uma palavra na outra. Próximo número 3, né? Em francês, 3. Então, se for 3 horas, il est 3 heures. Il est 3 heures. E claro, né? Ligando. Próximo número. 4. Então, se for 4 horas, il est 4 heures. Il est 4 heures. Se for 5 horas, il est
5 heures. Il est 5 heures. Se for 6 horas, il est 6 heures. Il est 6 heures. 6, número 6, junta com a palavra heure, 6 heures. Se for 7 horas, il est 7 heures. Il est 7 heures. 8 horas. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Se for 9 horas. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Repara que para 9, né, 9 termina com a letra F. Quando eu faço a ligação, essa letra F passa a ter o som de V. Lembra onde a gente falava a idade? Né? Se eu falo eu tenho 9 anos, por exemplo, j'ai 9 ans. Tá? Essa ligação com a vogal que vem da palavra seguinte tem o som de V, V de vaca. Então, 9 ans, 9 anos. 9 heures, 9 horas. Il est 9 heures. Se for 10 horas, il est 10 heures. Il est 10 heures. 10 horas. 11 horas. Il est 11 heures. Il est 11 heures. 11 horas. E quando bate 12 horas, né, eu posso falar il est 12 heures, né, 12 ou 12, ou simplesmente, e até mais comum, il est midi. Midi, meio-dia. Não, eu posso usar 12 heures ou midi. Midi é mais comum. Tá? Il est midi. Meio-dia. Aqui eu coloquei as 12 primeiras horas do dia. Como a gente sabe, o dia tem 24 horas. Então a gente divide as primeiras 12 horas como as horas da manhã, né? E as outras 12 horas como as horas da tarde ou da noite. A gente faz em português. Né? A gente pode ter em português 3 horas da manhã, 3 horas da tarde. Ou então 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Tá? Em francês, eu posso ter essa divisão de falar 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, ou eu posso simplesmente continuar a partir do 12. Como a gente também faz em português, né? 1 hora da tarde a gente pode falar 13 horas. 2 horas da tarde a gente pode falar 14 horas. Em francês também. Então 1 hora da tarde eu posso falar il est 13 heures. Il est 13 heures, né? 13, 13. Se for 14, il est 14 heures. Il est 14 heures. 14, 14. Il est 14 heures. Se for 15 horas, né? 3 horas da tarde, il est 15 heures. Il est 15 heures. 16 horas, né? 4 horas da tarde. Il est 16 heures. Il est 16 heures. Lembra? 16, 16. É um pouquinho diferente, né, do português. Enquanto os outros são parecidos, né? 13, 13, 14, 14, 15, 15, né? 16 vira 16. Um pouquinho diferente. 16 heures, 16 horas ou 4 horas da tarde. Vou dizer 7 horas, né? Il est 17 heures. 17, 17. Né? Lembra? A gente faz um 10, que é o 10, 7, que é 7, 10 com 7, 17. Então, 17. 17 heures. 17 horas, 5 horas da tarde.
Se for 18 horas, heures, né? 18 horas, 18 heures. 18 heures, 18 horas. 19. 19 heures, 19 heures, né? 19 horas. 20 horas. 20 heures, 20 heures. Se for 21 horas. 21 heures. 21 heures, horas. Tá? Repara aqui, ó. Aquele on e virou une. Aqui também no 21 vira 21. Se for 22 horas. 22 heures. 22 horas. 22 heures. Se for 23 horas, né? 11 horas da noite. 23 heures. 23 heures. 23 horas. Tá? Se for meia-noite, aí não vai falar 24 heures. Vai falar minuit. Il est minuit. Meia-noite. Il est minuit. Beleza, então aqui eu posso falar qualquer hora do dia, né, usando esses números de 1 até 23, considerando que meio-dia a gente fala midi, meia-noite, minuit. Mas eu também posso falar daquele outro jeito que eu disse, que a gente pode considerar essas horas da tarde, né, a gente pode chegar até depois do 12, a gente pode repetir de novo né, só que aí a gente acrescenta, né, tarde, 1 hora da tarde ou 8 horas da noite para poder diferenciar. Mas a gente também pode repetir do 1 ao 12, usar 1 ao 12 2 vezes por dia. Como a gente faz isso em francês? Vamos ver agora. Então eu botei aqui 2 exemplos, a gente viu aquele quadro todo com todas as horas, a gente precisa ficar repetindo tudo o tempo todo. Então eu botei aqui 2 exemplos para a gente ver essa diferença. Então primeiro, número 2, né, 2 heures. Então 2 heures pode ser 2 heures da manhã, 2 horas da manhã, ou 2 heures da tarde, 2 horas da tarde. Como a gente diferencia isso? Se for da manhã, eu posso dizer 2 heures du matin. Matin, manhã, em francês, tá? Então, 2 heures du matin. Matin, palavra masculina. É diferente do português. Português feminino, amanhã. Francês masculino, matin. Então, du, esse du aqui, lembrando, é a preposição de, mais o artigo masculino le. Fica du. 2 heures du matin, 2 horas da manhã. É claro, isso aqui, ele é opcional. Eu posso falar il est 2 heures e a pessoa saber que são 2 horas da manhã. Porque eu olho para o céu está escuro, só pode ser 2 horas da manhã. Se eu olho para o céu, tem sol, então só pode ser 2 horas da tarde. Entendeu? Então, pelo contexto, a pessoa já sabe se essas 2 horas são 2 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Eu posso falar, posso colocar du matin, para reforçar que são 2 horas da manhã. Da tarde, 2 heures. E aí a gente vai aprender uma outra palavra, que é après-midi. Então, 2 heures de l'après-midi. 2 horas da tarde. Après-midi, tarde. Après é uma preposição, quer dizer depois. Tá? E midi, a gente já viu que é meio-dia. Então, après-midi, tarde, né? Depois do meio-dia, é a tarde. 2 heures de l'après-midi, 2 horas da tarde. E aqui o número 9, né? 9 horas.
9 horas eu tenho 9 horas da manhã, eu tenho 9 horas da noite. 9 horas da manhã é a mesma coisa, 9 heures du matin. 9 horas da manhã. E agora 9 horas da noite vai ser 9 heures du soir. Soir quer dizer noite. Eu tenho outra palavra em francês para noite, que é a palavra nuit. Nuit também quer dizer noite. Tem sentidos diferentes. Não vou falar nessa aula a diferença entre eles, não vem ao caso. Uma hora a gente vai esbarrar nessa diferença, tá? Mas para acompanhar horas, a gente usa soir. 9 heures du soir, 9 horas da noite. Perfeito, agora a gente já sabe falar todas as horas, de manhã, de tarde. A gente já aprendeu duas maneiras de falar. Uma usando os números de 1 a 24, na verdade 23, né? 24 é minuit, é meia-noite. E outra maneira usando de 1 a 12, repetindo esse 1 a 12. E usando as palavras matin, après-midi, soir. Beleza, mas até agora a gente só aprendeu a falar as horas fechadas, né? A gente ainda não aprendeu a falar os minutos. E as horas são compostas pelas horas e pelos minutos. Então a gente tem que saber também falar os minutos. Então isso a gente vai aprender agora. Para falar a parte dos minutos, eu tenho várias maneiras diferentes. A maneira mais simples é simplesmente falar o número que vem ali nos minutos. Então, por exemplo, eu tenho essa hora aqui, ó, 7h10. Como é que eu falo? Il est 7h10. Simples assim, né? Eu coloco primeiro a hora, né? 7 horas, 7 heures. A gente já aprendeu essa parte, 7 horas. Os minutos, 10 minutos. A gente coloca 10, de 10, né? Então, é literalmente 7 horas 10. É isso. É assim que se fala hora em francês. Primeiro a hora, né? E o minuto logo depois, 7h10. Isso para qualquer minuto. Então, por exemplo, essa hora aqui, ó, quatorze heures 48. 14 horas e 48, né? 48 minutos, 48. É importante saber os números também. A gente já viu os números de até 24, a gente já revisou, mas é importante saber pelo menos até os 59, para poder completar a hora. Quando a hora vem nesse formato, com esses números maiores que 12, né? 13, 14, 15, eu não preciso colocar no final que é 14 horas da tarde, né? O número 14 já está explicitando que é 2 da tarde. Não existe 14 horas da manhã, né? 14 horas é só da tarde, então não boto no final, da tarde. Mas se eu falo 2 horas, aí 2 horas pode ser da manhã, pode ser da tarde. Então aí, se pelo contexto eu não tiver como diferenciar se é 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã, aí eu coloco ali. Eu coloco para explicitar, 2 horas da manhã, 2 horas da tarde. Como aqui, ó, 7h10 du matin. Pronto, agora eu explicitei que são 7h10 da manhã. Então beleza, então a gente aprendeu como falar a hora completa, né? A parte da hora, a parte dos minutos, né? Essa é a maneira mais simples, é só colocar, né, um número atrás do outro. O número da hora, palavra hora, e o número do minuto. Mas não é a única maneira de falar as horas. Assim como em português, nós também temos maneiras diferentes para falar as horas. Essa hora em português, eu posso falar 7h30, né? Mas eu também posso falar, inclusive é mais comum falar 7h30, né? Meia de meia hora. Em francês vai ser a mesma coisa. Então essa hora em francês, eu posso falar il est 7h30, ou eu posso falar il est 7h30.
7h30. Demi, meia. Tem o demi sem o e, assim, que é meio, palavra masculina. Palavra feminina, eu acrescento a vogal e. O som é o mesmo, demi, tá? Mas é meia. É a mesma história do português. A gente fala 7h30. Esse meia é feminino porque é meia hora. Hora é a palavra feminina. Em francês é a mesma lógica. Demi, né? Porque é metade da hora. E hora é uma palavra feminina. Então, demi, feminino. Então, 7h30. Uma maneira de eu falar. Qualquer hora que seja 30 minutos, né? Então 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, enfim. Eu posso usar, para falar 30, né, minutos, eu posso usar demi, é meia. Para falar essa hora, eu posso falar direto, ele é 7h15, 7h15, ou eu também posso falar, il est 7h. E quart é quarto, né? Um quarto. Então, 7h. E quart é 7 horas e um quarto da hora e 15 minutos, né? 60 dividido por 4, 15 minutos. Em português nós não temos esse costume de falar 7h15, a gente fala só 7h15. Mas em francês você pode falar 7h et quart. Da mesma maneira, em português, nós podemos falar a hora considerando a hora que vem depois. Então, por exemplo, se eu tenho essa hora aqui, ó, 7h45, eu posso falar direto 7h45, ou eu posso falar 15 para as 8, né? Porque faltam 15 minutos para as 8 horas. Tá? Em francês tem uma lógica parecida, só que em vez de eu falar 15 para as 8, eu falo 8 menos 15. Essa é a lógica no francês. 8 menos 15, 7h45. Então como é que fica essa hora? Il est 8h moins 15. 8h, né? 8 horas. 8 horas moins, menos 15. Né? Então, literalmente, 8 horas menos 15. 8 horas menos 15, 7h45. Então, posso falar 7h45 como il est 7h45, não tem problema. Ou il est 8h moins 15. Eu também posso usar a palavra quart aqui, né? Porque 7h45 é 8 horas menos 15 minutos. E 15 minutos é um quarto da hora. Então eu também posso falar 8 horas menos um quarto. Então fica 8h moins le quart. Aqui eu uso o artigo masculino, le quart, o quarto. Né? 8 horas menos o quarto da hora. Quando eu uso esse quarto aqui sem o moins, né, direto, 7 horas e um quarto, aí eu não uso o artigo, falo direto, 7h et quart. Quando eu uso moins, né, que é menos, aí eu tenho que usar o le. 8h moins le quart. Essa forma de falar a hora usando moins, eu posso começar a usar a partir de 40 minutos. Por exemplo, a partir de 7h40. Eu já posso falar 8h moins 20. 20 de 20. 8h moins 20. 7h45. 8h moins 15. 7h50. 8h moins 10. 7h55. 8h moins 5. Então, esse foi o de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você é novo, de novo, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.